Aqui a participação dos indígenas, né, dos povos originários, os verdadeiros donos dessa terra, a quem nós devemos muita sabedoria, nossa ancestralidade. Eu fico até emocionada, porque eu não sabia que o pouco que eu dei ia ser tão grande, assim, a entrega de vocês, como sempre. Então, gratidão, tá? Carol, Tupã, todos aqui, Candu, todos que estão aqui representando os indígenas. Obrigada, Martinha, obrigada a todos vocês. Então, quando a gente fala, né, Reinaldo, sobre alimento que cura, a gente escreveu um artigo, eu levei para a França, a gente vai traduzir, está traduzindo ela em francês, porque é muito sério o momento que a gente está vivendo. Eu quero agradecer muito esse espaço. E aí, só para encaixar assim, um ganchinho, né? Quando a gente está falando de alimento ancestral, né, vocês viram que maricá é uma planta de maricá que cura, que tem uma conexão e tem um saber. Esse saber não é um saber científico da academia, né? Do branco, né? Da parada do espaço burguês, como a gente está aqui. Esse aqui é um espaço burguês, né? Prefeitura local, administração local, um mínimo de urbanização, uma cidade, não tem vocação para agricultura, porque Maricá não produz 2% dos seus alimentos. Então, o produto, o leite, para o pessoal da cidade é uma lata de leite, entendeu? É um saquinho de leite. Já o pessoal da roça não, já é um outro tipo de leite, entendeu? Então, quando a gente está falando de cura dos alimentos, e o maracá? Você falou de maricá. E o maracá? O maracá é um instrumento de conexão, faz parte da espiritualidade. Eu ando com ele porque na nossa cultura, né? Na nossa cultura, simboliza quando você está no mundo seu espiritual. Fazer uma conexão com o espírito que te protege, com o espírito que te ilumina, com o espírito que você deve buscar a sua sabedoria, o maracá. Por isso eu ando com ela. Porque quando eu tenho dúvidas, eu costumo conversar ter essa conexão. E quando a gente está falando sobre a conexão com o alimento que cura, na aldeia a gente, igual quando você vai colocar você pode fazer orar pronobis com frango caipira. O frango caipira, olha só, por que ela cura? Porque o frango caipira, ela não come uma ração produzido à base de agrotóxico ou imprensado igual a gente encontra no mercado, né? E orar pronobis, ela vem... Por que a gente planta assim? O segredo da planta de você brotar, nossa semente, além de curar, além de você ter uma conexão com a espiritualidade das plantas, que te alimenta. O prazer de você plantar na terra e ela, se tem um mês para crescer, é uma conexão que você tem com ela durante um mês, para você brotar e para você se alimentar dela. E aí na vinda, eu estava falando até com um amigo meu, eu falei, nossa, a gente viveu um antigoverno que quis privatizar tudo isso. Sabe, a natureza, os rios, as pedras, os minérios, ouro, está até brigando até hoje. E também robotizar muitas coisas, onde a gente perde muito, sabe? Você prefere um alimento muito fácil na sua mesa, de preferência alguém te servindo. Você não sabe como que ela foi feita, como é que ela foi plantada, sabe?
você não viu ela crescendo, você não teve aquela conexão com o seu alimento. Então ela não é um alimento que cura. É um alimento que já está assim. Eu sempre falo que desde o primeiro momento que você coloca ela na terra, quando você coloca o agrotóxico, você brota um alimento monstro para você, um alimento sem vida. E acaba você ingerindo isso para você, sabe? É onde você fica doente espiritualmente, é onde você perde sua força espiritual, a sua energia. A belinha. Sentindo o cheiro do perfume. Não, e só fazendo um gancho, né? Então, quer dizer, como é que você, morador de Maricá, que não sabe que existe povos indígenas no Maricá, que é robotizado pela poluição visual, né? Que se depare que esse ecossistema, que você está no contexto urbano, você tem sua propriedade, você tem seu terreninho, então a gente obedece a questões institucionais como um código, é o chamado Código de Conduta, né? O pessoal lá de Taximirim escreveu o Código de Conduta da aldeia, né? E aí o pajé que faleceu agora, o cara aí, né? 123 anos? 126 anos. 126 anos. Muita luz, muita força, né? E a gente estava num evento lá no Centro Cultural de Paraty, né? Muita gente, né? E eu acho que ele devia estar ainda, acho que uns 119, né? Uma lucidez, ele falou, olha, eu sinto meus pés assim meio cansados, né? Mas minha mente não. E aí ele falando para Juruá, né? Juruá é o branco, né? O asfalto, né? Jamais eu entro na mata, jamais eu vou em algum lugar sem pedir licença. Pedir licença, as plantas, a natureza, estou entrando na mata, olha, com licença, eu jamais entro na casa de Juruá sem pedir licença. Mas Juruá entra, pisa, polui, destrói, entendeu? Ele falou, a gente não faz isso não. Olha que sabedoria, né? Então, voltando aqui para a cura do alimento ancestral, que é um papo, né? O que a gente está falando aqui? A gente está falando de segurança alimentar, a gente está falando para a gente viver mais. Um planejamento em que você sabe a tua relação com o meio. Agora, falando do alimento ancestral guarani, o milho, por exemplo, né? Nós temos a semente crioula, que é aquela semente que é passada de mãos em mãos, que não tem agrotóxico. Ela não é assim uma mercadoria para ser vendida, para ser comprada. Ela tem um tempo para plantar. Quando os guaranis estão lá na casa de reza, as sementes estão lá. Há um preparo antes, né? E ela me parece que eu não sei se ela é festeira, sabe? Batizado de semente. E aí eu queria assim, né, Darcy, você é o festival Nemanguaraí, né? Mas eu queria que você falasse dessa parada do milho, né? Eu achei muito interessante que a gente chegou lá na aldeia lá. Aí eu levei um milho lá de Rio Pequeno, né? O cacique Demércio, né? Eu fui o mensageiro para levar o milho guarani. Aí quando eu entreguei a pajé, né? Ela chegou assim, né? Aí ela começou a debrulhar o milho, ela cheia de pato, cheia de galinha, que era para plantar, né? Jogou lá, aí eu falei, não entendi muito, né? Aí eu falei assim, não entendi muito, né? Mas eu falei assim... É uma conexão que ela teve com os animais, com os próximos que ficam junto a ela, que é a vida, os espíritos. Então é uma maneira de dizer para eles, deixa, chegou a semente sagrada que eu quero plantar, que vocês vão se alimentar. Então, por isso que é alimento que cura. O milho guarani, porque são várias cores, são coloridas, tem um que é vermelho, tem um que é amarelo. O vermelho ele não serve só para comer, mas também ele é bem cura, ela tem uma medicina para dor de cabeça. Então é uma ligada nova, por isso que a gente fala sobre alimento que cura. A medicina que sai da floresta sem agrotóxico, os alimentos nossos é brotado lá, abóboras de melancia, aipim, os peixes são pegados na hora, então a gente não congela os peixes para comer daqui 5 dias, daqui 1 mês, não. A gente vai lá todo dia, a gente pesca, baseia o almoço da comunidade de quem precisa, mas nós não pescamos peixe para congelar, sabe? Nós pescamos para apreciar aquele fresco, aquela energia da hora, sabe?
Então é isso, essa informação. Estamos, né, com esse artigo. A gente vai transformar ele em livro, pequeno livro, para a gente trabalhar aqui não só no município, não só com eles aqui. A nova geração. Presente, ouvindo, né, porque eles são a continuidade. Não, e outra coisa, E espalhar essa alimento que cura nas escolas, é uma maneira de a gente se reeducar para a gente se alimentar bem, porque alimentar bem não é você entrar numa fila de McDonald's e pedir não é isso, sabe? Se alimentar bem, sabe? O cacique, o mais velho, falou de 115 anos para segurar no Tupã. O rei de verdade é aquele que produz seu próprio alimento. O rei de verdade, ele não vive de compra, de ir lá e achar que tem que comer algo que ele não conhece. Não, o rei de verdade é aquele que cria seu frango e que se alimenta do frango que ele criou, se alimenta das sementes que ele brotou. Isso é rei de verdade. Isso é sabedoria de verdade, isso é vida longa de verdade, isso é ter saúde, isso é ter educação, isso é ter equilíbrio com a natureza, sabe? Não é você derrubar todas as árvores, vou finalizar aqui, não é você derrubar todas as árvores do planeta e aí a terra vira seca, para você brotar a semente ali você precisa derramar tonelada de agrotóxico, sabe? É onde a gente vai nos mercados, 90% até mais são processados, são mortos, alimentos mortos. Imagina quanto coloração ela leva para ela ficar dentro de uma garrafa sem congelar, sabe? Então é isso, resgatar de volta a maneira de a gente se alimentar e viver bem, viver com a vida saudável, vida longa, feliz, né, em paz com seu próprio espírito. Na hora que a gente tá a fogueira lá para fazer os alimentos e tal, o milho ele é pendurado em cima do fogo, né? Sim. E aquilo ali ele fica durante um tempo, né? E depois, esse milho ele já veio da casa de reza e depois ele vai ser plantado, não é isso? Você faz? Então, por que é levado em cima da fogueira, em cima da fumaça? Porque nós não usamos nós não usamos produto que possa prejudicar ele na preservação, na conexão. Então, quando você tem, igual o milho é uma conexão, é um nome de uma menina, sabe? Tem um filme, eu vou até indicar para vocês. Assista o Paraí, é um filme que fala sobre o milho guarani, que o pai sonha e aí nasce uma menina, sabe? É muito lindo esse filme, muito emocionante, que fala sobre o milho guarani. É levado em cima de uma fogueira, a fumaça fica ali rodando, sabe? Uma conexão que o Tiramonha, o Tijari tem com aquela semente. A fumaça é uma maneira de preservar a semente durante anos, sabe? Então não se coloca agrotóxico, não se coloca veneno para que, sabe, o bicho respeita, tá na fumaça porque é de alguém, porque alguém vai usar, sabe? Então o bicho também conhece, sabe? Eu não vou ali na fumaça porque é de alguém, sabe? Então é uma conexão que a gente tem, é uma linguagem que a gente tem para não agredir os bichos que tentam comer o nosso milho, mas sim dizer, é uma maneira de preservar, respeite, sabe? É uma conexão com o outro, sabe? Nós somos natureza e a gente deixou de ser essa parte da natureza, igual eu falo, robotizar nosso corpo, sabe? Isso acaba... Essa noite eu pensei muito, né? Porque para mim finalizar de vez, ontem o nosso mestre Ailton fala assim, porque uma pessoa perguntou o que é esperança para você? Sabe, eu achei tão lindo, porque eu estava pensando assim, nossa, a esperança para mim ela brota do meu coração, sabe? Não é aquele te abraço, não é aquele de dar boas palavras para que alguém tenha coragem porque está no seu momento difícil, não. A esperança é uma luz que brota dentro da gente, que vem de dentro da gente e que é verdadeira. E quando a gente vai falar do futuro, a gente dá até um pausa porque a gente vive um momento que o nosso planeta ele pega fogo. Perdão, os indígenas estão sendo assassinados, sabe? Está tendo garimpo, está tendo retirada de madeira ilegal,
Está tendo muito agrotóxico em cima do nosso planeta. E aí é difícil a gente falar de futuro, sabe? Porque o nosso mestre finaliza com simples palavras. A gente vive mais perto do fim do que da continuidade do futuro, sabe, amanhã para nossas crianças, sabe? Isso me faz eu sentar e, por mais que estou na luta, já estou desde 16 anos na militância do meu povo, defendendo, lutando pelo bem-estar das pessoas, pela vida das pessoas, mas essa noite fez eu pensar muito, sabe? A gente não ter tanta certeza de falar sobre o futuro, mas a gente ter tanta certeza, sabe, sem dúvida nenhuma, para falar que a gente vive o fim, né? Pela poluição, pela desigualdade, pelos preconceitos, sabe? Eu estava falando isso hoje. Todo dia na minha casa almoça muitas pessoas e eu sou feliz, sabe, de alcançar, ter esse efeito de todos almoçarem na minha casa, muitas pessoas almoçarem na minha casa, sabe? Eu sou muito feliz de compartilhar esse momento tão maravilhoso com todos, sabe? Eu estava falando isso para um amigo meu, eu falei, eu não quero saber de valor, sabe, quanto eu gasto de carne por semana, sabe, eu quero saber dessas pessoas vir todo dia, sabe? O maior valor, conexão, amar o próximo, almoçar, beber água que eu bebo, o outro também precisa beber. A mesma terra saudável que eu vivi, o outro necessita dessa terra saudável. É muito sério o momento que a gente vive. As nossas crianças, daqui 30 anos, é o que a gente baseia. É o que os mais velhos da aldeia estão falando para nós. A visão que eles já estão tendo. Não está escrito no papel, não é pesquisa, não é robotizado, mas a informação é verdadeira. Eles falam que a terra vai pegar fogo porque os espíritos da natureza estão muito tristes, estão muito no mesmo tempo revoltados. A gente vive o tempo igual um relógio descontrolado. Sabe, chove muito, enche muito, esquenta muito. E daí para pior, sabe? Eles falam que daqui 30 anos nossas crianças vão ser igual peixe fora d'água, sabe? Isso é muito triste que a gente vive. Porque a ganância fez tudo isso, sabe? A ganância fez tudo isso. Então Mas eu acredito que a semente brota muito forte, né, Raquel? Quando a gente fala sobre a cultura, a semente ela brota muito forte. A gente cuida muito dessa nossa semente, a gente cuida muito, arrega muito desse nosso pezinho de esperança. Uma árvore que brota, que dá muita visibilidade a conhecimento da ancestralidade, sabe? Então eu finalizo dizendo, vamos valorizar a ancestralidade do nosso povo. É o futuro, sabe por quê? Porque na época que a gente valorizava e que vivia no mundo da ancestralidade, que era aqui, a gente é mais coletivo, a gente bebia a água que o próximo bebe da fonte, a gente também bebe. O milho que o assado que o Guarani come, a gente comia, sabe? O pescado que o Caiçara fazia, a gente comia. A gente era muito conectado. Tem muitos anos que a gente perdeu isso, sabe? A minha casa tem um muro, a sua casa tem um muro. A gente não consegue dar bom dia um para o outro. As nossas crianças nasceram, cresceram sem conhecer o outro. Olha que eles são vizinhos. Então é por isso que na nossa aldeia a gente tem as nossas moradias, tem a nossa isóca, tem o nosso plantio, tem a nossa área de a gente fazer a nossa pintura, a área do nosso ritual, mas ela não tem cercado, ela não tem muro, porque é de coletivo, é de todos, sabe? Então é essa palavra que eu trago. Eu acredito que se nós chamamos eu amo Maricá, sabe por quê? Porque durante 6 meses que eu vivo na Europa, eu vivo falando de Maricá, da importância de Maricá no Brasil, sabe? Porque é onde a gente preserva, onde a gente luta trazer igualdade para todos, para viver numa cidade sem preconceito. Se nós chamamos Maricá de Maricá é meu país é Maricá, eu acredito que nós devemos ser e usar e praticar essa palavra também com as pessoas, sabe? A gente abraçar, a gente se beijar, sabe? É de irmão mesmo, sabe? É dar a mão pro outro, porque chega de a gente viver um estranho um pro outro, porque a gente não é estranho. Da terra viemos, pra terra a gente vai. Então acredito assim que é isso. Vamos cuidar do nosso planeta,
resgatar de volta a maneira que a gente se conectou e a maneira mais saudável de a gente se alimentar, cuidar das nossas artes, valorizar nossas artes, a nossa língua, a nossa maneira de ser, e viva o Maricá, né? Viva a cultura. Me deu foi Tupã, sou potiguara. Nós tava no meio da mata, nós tava no Canindé, nas palmas, vamos lá. Casinha cheia de folha, nós tava no Canindé. Nós tava no Canindé. Nós tava lá na mata, foi sentado na marambaia. Nós tava lá na mata, foi debaixo de um pé de caia. Caboclo da mata virgem, quem é que balança a aldeia? O cacique saia da mata, o cacique venha cantar com o seu cocar de pino. O cacique você, reia, 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 ha, reia, ha, reia, reio, reia, ha, reia, 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 ha, reia, reio. O cacique saia da mata, o cacique venha cantar com o seu cocar de pino. O cacique, reia, 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 ha, reia, ho, reia, 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 ha, reia, 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 ha, reia, reio. Olha lá, olha a onça na ponta da areia. Vocês viram a onça aí? E a onça pintada com seu maracá. A onça pintada com seu maracá. A onça pintada com seu... Olha lá, olha a onça na ponta da areia. Se a onça lhe pega, se arranha as orelhas. Olha lá, olha a onça na ponta da areia. Se a onça lhe pega, lhe arranha as orelhas. Agora, por que eles... Cadê o Pena? O Pena, a ideia era tocar, né? Se eu tô sem nada, então eu sou indígena, né? E aí, eu tia, por que ele tá sem camisa? Cadê o arco e a flecha? E aí ele fazia, e eu pergunto, uma criança desse tamaninho. E eu fiquei me perguntando, aí depois ele para, ele cruza o braço e fala assim, ô tia, eu não sou índio, não. E eu fiquei me perguntando sobre isso, né? Do olhar do imaginário de uma criança tão pequena, porque... Aqui parte de nós viveu a época da Xuxa, vamos brincar de índio, que tinha aquele estereótipo imaginário que formou muita gente, inclusive vários professores. Mas o que fazia em 2019 e agora também recente, crianças pequenas perguntarem. São esses imaginários que ainda a escola reproduz. A escola é importantíssima nesse processo. E é por isso que ela é importantíssima como ferramenta de desconstrução, né, desses estereótipos, e por isso o livro. E aí a gente escolheu justamente o uniforme, porque é exatamente isso. A gente escolheu os grafismos, o nome, que é Parareté e Veramirim, o casal, que não é um casal, é uma dupla. E aí... Mas é exatamente esse uniforme, porque as crianças que estavam com o uniforme não foram vistas como indígenas, porque elas não estavam dentro do imaginário construído no espaço da escola. Então, também esses bonecos são importantes como representatividade. Acho que é o único boneco de Maricá que usa o uniforme da rede de Maricá. Esse é o uniforme da rede, né? Então, esses movimentos que parecem pequenos são movimentos gigantes para a gente, porque isso ajuda a não só ajudar no processo de conscientização do outro, mas também fazer com que os nossos aliados tenham um compromisso político, porque aliado de discurso a gente também não quer, não. A gente quer aliado político, que faça coisas, que tenha ações conosco, que estejam conosco no cotidiano das nossas lutas e que a gente de fato faça transformações que sejam significativas para segurar esse céu, né? Porque senão ele vai desabar. E sabe o que um grande sábio falou? Você conhece essa grande sábia? Ela conhece.
eu estudei com ele. Ele falou assim que se a gente pegar uma pessoa e congelar ela dentro de uma sala de uma escola e só acordar ela, tirar do gelo daqui 10 mil anos, ela vai abrir o olho, ela vai abrir o olho, vai abrir o olho e vai entender que ele acordou dentro de uma sala de aula, porque a sala de aula ela nunca mudou, tá? É aquela muito predativa, com 4 paredes, um quadro branco ali para poder ser uma escola. E aí são duas coisas que nunca mudaram e que nunca parece que vai mudar, né, Martinha? Hospital também. Se você congelar uma pessoa e acordar daqui 20 mil anos, ela vai acordar e vai dizer, pô, eu estou dentro de uma sala de um hospital. E aí a nossa escola, quando a Martinha traz essa recordação e essa mensagem tão linda, o nosso aprender, né, a nossa escola maior está tudo aqui, sabe, em nossa volta, é o que a gente vive, a nossa família, a conexão com os mais velhos. E a escola não é só uma escola que tem que ser uma casa com 4 paredes e uma sala branca para poder escrever, não é isso, sabe? A escola é viver, você se conectar com isso tudo que a gente é, com isso tudo que está em nossa volta. E vamos falar de boneco, tá? Olá, Rocaru Duretã. Rocaru Duretã na minha língua tupi-guarani. Boa tarde, parentes. Eu sou a Luatã Anambé, sou do povo Anambé, das margens do Rio Caraí, no município de Mogi, no estado do Pará. A nossa aldeia, ela fica a 282 quilômetros da capital do estado, que é Belém. E agora, dia 15 de novembro, está completando 14 anos que eu saí do estado do Pará. E atualmente a gente mora no Rio de Janeiro. E a gente está muito feliz em poder participar aqui, de ser convidado pela Secretaria de Cultura para mostrar o nosso trabalho, né? É um prazer muito grande para a gente poder compartilhar um pouco da nossa história, um pouco da nossa convivência na cidade de Pedra, como Rio de Janeiro. Essa aqui é minha filha, é a Atna. A Atna, nós somos 3 gerações que estão aqui. Eu, Luacan, a Atna e a Nati. A Nati é a minha neta. E eu vou falar um pouco da boneca Nati, para eu poder explicar a situação do livro para vocês. A boneca Nati, ela nasceu quando, na minha mente, ela nasceu quando eu tinha 8 anos de idade. A boneca Nati, ela é a realização de um sonho. Eu fui trabalhar muito cedo na casa de um fazendeiro, aos 7 anos de idade. Com 8 anos, eu vi uma boneca pela primeira vez no Círio de Nazaré, no Arraial do Círio de Nazaré. É uma festa religiosa que nós temos no estado do Pará. Toda a cidade do estado do Pará tem o Círio de Nazaré. Eu vi uma boneca pela primeira vez e ela me chamou muita atenção. Eu pedi para comprar essa boneca e eu fui negada essa boneca porque eu já trabalhava. Eu sofri muita violência doméstica naquela casa e eu fiquei muito triste. Ya te voy a matar.